Bom, pessoal, eu queria saber se tem alguém que se habilita a fazer uma espécie de resumo do que a gente falou nas nossas últimas aulas. Se tem alguém que tem a capacidade de falar ou de pontuar mesmo algumas características dos conteúdos das aulas passadas. No áudio ou no papel? No áudio, pode ser no áudio. Por que cada um fala uma coisa? É fácil. Mas quem gostaria de iniciar? Quem é que vai iniciar? Paulo Levi aí que está entrando agora. Thalita aí que está entrando agora. Quem se sente aí capaz de Pode fazer em ordem ou argumentar pode ser o resumo do que você se do que lembra? você entendeu, do que você se lembra? Tá. Então, Hum. deixa eu ver aqui. Primeiro, eu me lembro que a gente estudou sobre o tempo medieval, que a gente estudou também no tempo medieval, tá? As pessoas da igreja, né, que de certa forma comandava tudo, a igreja era a política, e também que, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar, e também que lá a higiene era precária, né, até porque as pessoas jogavam pela janela suas necessidades, e me lembro da parte que a igreja, né, ela depois, não me lembro não, esqueci. Pronto. Você falou aí, eu pontuei dois pontos que são primordiais para o entendimento e que para a gente possa fazer de forma rápida o que nós falamos nas aulas anteriores. Tempo medieval, e aí esse tempo medieval ele é caracterizado por dois momentos, a alta Idade Média e baixa Idade Média. Na alta Idade Média nós temos aí características que vão fazer com que o modo de produção feudal ele se concretize como modelo econômico, político e social, e na Baixa Idade Média nós já temos esse modelo totalmente concretizado, forte e firme. E dentro dessa Baixa Idade Média é que nós temos as características mais inusitadas, as características mais expressivas dentro desse contexto histórico. E aí você falou da questão da igreja, né? A Igreja Católica, toda poderosa, a maior senhora feudal do período, porque detinha muitas terras, e ela tinha, ao meu ver, um sistema político próprio, o que a gente chama de dogmas, e aí dogmas eram regras impostas pela igreja, e essas regras estavam relacionadas como esses dogmas ditavam como o indivíduo ele tinha que viver naquele contexto este que estava sob influência da Santa Igreja Católica. E alguns desses dogmas foram o que causou um determinado rebuliço aí enquanto Idade Média, enquanto Idade das Trevas, e lembrando que esse termo Idade das Trevas, ele surge dentro do contexto renascentista. O Renascimento, movimento cultural intelectual que vai eclodir aí no final do século XV, renascimento esse que nós começamos a falar sobre ele na semana passada. E essa terminação, Idade das Trevas, vai se dar por conta desse movimento renascentista, que eles vão usar esse termo para caracterizar um longo período da história da Europa em que foi-se proibido pensar, em que não houve desenvolvimento científico, porque eram coisas que a igreja não permitia, não tolerava que acontecesse. E quando a gente fala de dogmas religiosos, dentro do contexto da Idade Média, todos aqueles que fugiam a esses dogmas, que não obedeciam, que não respeitavam, eram considerados hereges. E aí surge a questão das heresias
e surge dentro desse contexto a famosa Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, que era o momento em que a igreja levava os hereges levava os hereges ao tribunal, eles eram julgados dentro dos princípios religiosos cristãos católicos e, em muitos casos, eles eram queimados, os sujeitos, os hereges, eles eram queimados vivos na fogueira. Tem um filme que eu indico para vocês, chamado Elizabeth. O filme retrata o reinado da rainha Elizabeth I, e logo uma das primeiras cenas do filme são 3 pessoas que são consideradas hereges feiticeiros, que são queimados vivos na fogueira. Johnny colocou aí. Aí vai aquele modo de plantação, de um solo descansa e outros dão frutos. A questão dos gatos, que eram seres demoníacos. A igreja autoriza a matança, a matar os gatos, enfim. E a caça às bruxas também, mulheres que eram consideradas feiticeiras, é tanto que até a própria peste negra foi uma questão em que a igreja começou a dizer que a peste era uma bruxa que tinha trago, e aí eles começam a matar, a caçar essas supostas bruxas aí. E o Renascimento, nós falamos sobre o Renascimento, que visava a percepção humana, buscar o lado humano, o lado humanista, o lado antropocentrista, e aí nós citamos 3 principais renascentistas da época, né? O Nicolau Copérnico, o Johannes Kepler e o Galileu Galilei. Foram 3 principais renascentistas aí que ganhou destaque. Nós tivemos também o famoso Leonardo da Vinci. Ele vai se destacar aí dentro desse contexto do Renascimento, e esse Renascimento ele parte para um viés da arte. E aí, esse viés da arte surge, o berço renascentista surge na Península Itálica, onde hoje é a famosa Itália, e nós temos como principal sede desse berço renascentista a cidade de Florença, que fica aí no território italiano. Florença hoje, ou Florença, ela é uma cidade bastante visitada, pois ainda hoje ela guarda obras e monumentos da cultura renascentista do final do século XV. Então, você chegar lá, você vai ver as várias obras do movimento renascentista nas praças, nas igrejas, enfim, em toda a área territorial da cidade. Eu pensei, acho que foi isso caiu no estudo de, assim, não a história, mas algumas pessoas e, assim, aquela partezinha assim de leves sobre o conteúdo. Uhum. Tem uma pergunta aí de Levi. Levi quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, são 2. Tipo assim, quando começou as caças às bruxas, primeiro, qual era qual o motivo da... Tipo assim, como eles sabiam... Que sabiam não, né? Como eles sabiam que uma pessoa era bruxa e outra não, e a segunda, esses 3 principais renascentistas. Esses 3 foram pegos ou alguns? A ideia da perseguição das bruxas, primeiro se dá porque a igreja sempre tinha que terceirizar os culpados. Estava acontecendo uma praga, um surto de praga? Beleza, estava. Agora, por que estava acontecendo esse surto de praga? Por causa das péssimas condições sanitárias e porque o predador do rato quase desapareceu, que foi o gado, porque a própria igreja mandou matar os gatos. Então, a igreja, obviamente, não ia dizer que era a culpada. Ela ia terceirizar a culpa. Então, a praga é por conta de uma bruxa que veio, que está no mundo e que lançou essa praga. E outra, por que isso foi muito fácil dela terceirizar esse culpado? Porque era uma população de pessoas analfabetas. Pessoas analfabetas, pessoas que não têm conhecimento, são mais fáceis de serem manipuladas. Então, foi muito fácil. Então, ela começa a terceirizar, ela usa esse discurso
de que foi uma bruxa que veio e que lançou essa praga. E também tem a característica da não condição do sujeito, na época, poder enriquecer. Porque ela dizia, a igreja dizia que o fato de você enriquecer, você estava se apegando aos bens materiais, e um dos desígnios do cristianismo era o não apego aos bens materiais. Então, ela confiscava muitas vezes os bens materiais, as terras do indivíduo, e ela acusava esse indivíduo de heresia, de herege, porque estava descumprindo o desígnio de Cristo, que era o apego aos bens materiais, coisa que não podia. E quando a gente fala desse movimento renascentista, e eu costumo dizer que foi um movimento afrontoso, simplesmente por conta disso aqui, que eu vou espelhar a tela e eu vou mostrar para vocês. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ela fez parte da arte renascentista. É uma obra aí do Michelangelo, chamado de Davi. Vocês estão vendo aí essa escultura de um homem pelado mostrando a pinto bigolino de fora. Ou seja, isso no contexto medieval foi algo extremamente afrontoso, algo assim gravíssimo, de uma heresia tremenda. Então, essa obra remete o homem enquanto sujeito carnal, porque o Renascimento, eles vieram trazer a ideia do antropocentrismo, do homem no centro de tudo, ou seja, esse homem no centro de tudo, porque é o homem quem vai criar as leis, quem vai, muitas vezes, influenciar no modelo de vida de uma pessoa, e é um homem que pensa, que tem um raciocínio, e um homem capaz de desenvolver aí a questão da ciência. Então, Professor, a oi, igreja não é afronta, né, isso daí? como é? A igreja, isso é uma afronta. Exatamente, exatamente. No ano retrasado, eu estive em Recife, e lá em Recife tem o Instituto Ricardo Brenan. O Instituto Ricardo Brenan, ele é um instituto em que ele tem obras renascentistas. Lógico que não são as originais. O Instituto Ricardo Brenan, ele é um museu que pertenceu a um personagem rico da cidade de Recife, e hoje esse instituto ele é um museu, e lá na entrada do museu tem essa obra aqui do David Michelangelo, logo na entrada. E eu visitei esse museu há 2 anos atrás, e é um museu assim esplendoroso. O museu é dividido em 3 partes, e tem uma ala que é só de coisas medievais, tem espadas do tempo medieval, tem moedas do tempo medieval, e esses objetos eram do antigo dono daquela região ali, que ele colecionava esses objetos antigos do tempo medieval. Tem Então, armaduras dos cavaleiros, enfim, é um museu extremamente interessante. Eu vou até tentar aqui espelhar. Instituto Ricardo Brenan, foto, né? Pronto, aqui está o instituto, né? Aqui está a entrada do instituto. Inclusive, quem me segue nas redes sociais, no Instagram, eu tenho uma foto sentado aqui nesse banco, olhando para essa obra. E aqui é o Instituto Ricardo Brenan por fora. É um instituto, é um museu lindíssimo, lindíssimo. Aí aqui tem, ó, por dentro tem uma foto também em frente a essas armaduras, aqui esses cavaleiros. Representam um castelo medieval. É extremamente belíssimo esse instituto. Você fica maravilhoso, você é teletransportado para a Idade Média, para a época aí das armaduras do período medieval. E uma das inovações da arte renascentista foi justamente recriar a realidade e buscar a perfeição, onde essa perfeição estaria representada através dessas obras. E nós temos aí uma perspectiva que inovadora, que vinham buscar essa questão da técnica de luz e sombra. Eles usavam muitas cores,
cenas, emoções, movimentos. Então, o movimento renascentista ele vem com essa perspectiva. E a gente tem aí, dentro dessa arte renascentista, os principais renascentistas que se destacaram dentro da arte, né? O Sandro Botticelli, ele vem dedicar-se aos nus, né? As obras das pessoas nuas, e vem também trazer a questão espiritual, a questão religiosa e simbólica. Nós tivemos também o Leonardo da Vinci, e uma das principais obras do Leonardo da Vinci é o quadro da Mona Lisa. Está aí a imagem da Mona Lisa, a principal obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor. Ele, por meio da dissecação dos cadáveres, ele realizou diversos... Oi? Ela é de óculos, né? A Professor, Mona Lisa aí. Oi. mas por que essa obra é tão valiosa assim? Primeiro, ela é valiosa, Levi, porque a obra real, pintada pelo próprio Davi, pelo próprio Leonardo da Vinci, ainda hoje ela existe, está lá no Museu do Louvre, lá em Paris, lá na capital francesa. E ela é tão valiosa porque ela é a original do tempo do Renascimento, e ela, por ela retratar um contexto histórico muito, muito significativo, se eu não me engano, a obra original que está no Museu do Louvre, ela hoje deve valer bilhões de dólares, a obra. Professor, Oi. teve uma obra de um artista muito famoso, não sei se era dessa época, mas eu sei que ele foi encontrado, tipo assim, dentro de um porão super secreto. Uma obra de um artista muito famoso. Aí eu só queria comentar mesmo. Pronto. E Professor, aí, oi. se eu não me engano, a Mona Lisa já foi roubada, né? Já, sim, porque é justamente ela vale bilhões, bilhões, bilhões. Você pode encontrar por aí réplicas do quadro, mas a original, pintada pelo Leonardo da Vinci, só se encontra no Museu do Louvre, lá em Paris. E é tanto que eu estava vendo uma vez um documentário sobre o Museu do Louvre, para você conseguir tirar uma foto em frente ao quadro, boa sorte. Boa sorte, porque a obra fica dentro, porque no Museu do Louvre você tem vários compartimentos, várias salas. E a sala onde fica o quadro da Mona Lisa é uma das salas mais procuradas e mais lotada de pessoas. Então, meu amigo, para você conseguir tirar uma foto em frente ao quadro da Mona Lisa, boa sorte. Faça aí promessa para todos os orixás, para todos os santos possíveis, para você conseguir, porque é lotado para você, a sala da Mona Lisa. E detalhe, o Museu do Louvre é o principal museu aí de arte histórica do planeta. Museu do Louvre. Tá aí a imagem do Museu do Louvre. Ele tem essa coisa triangular em frente a ele, que é uma obra básica, só para caracterizar ainda mais o museu. E aqui atrás é o Museu do Louvre. E ele é um dos museus mais visitados do mundo, porque nele tem várias obras do período renascentista. E as obras originais. As obras originais. E, além de tudo, Leonardo da Vinci, além dele ser... Oi. Outro lugar é que tem um negócio por baixo, não sei se tem alguma coisa embaixo. Tem sim, eu só não lembro de fato o que seja. Tem o filme, O Código da Vinci, em que eles falam muito sobre a história, o filme começa, e é um filme muito bom. O filme se passa as cenas iniciais dentro do Museu do Louvre. Oi, Johnny. Por que a gente um dia assim não assiste, assim, num tempo aí, num dia, não sei. Quando a gente voltar presencialmente, quem sabe, né?
A gente pode até assistir e fazer uma discussão, até porque o filme ele vem resgatar algumas teorias conspiratórias do período medieval, principalmente teorias sobre Jesus Cristo. E teorias assim bem pesadas, que para assim, para o público muito, 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 muito religioso, é algo extremamente desrespeitoso. Mas isso aí são coisas que depende muito da questão particular da pessoa, cabendo a pessoa ou não a acreditar nessas teorias. E, minha gente, o Leonardo da Vinci, assim, ele é tão influente que aqui no Brasil tem uma universidade, um centro universitário, na cidade de Indaial, que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci, que o centro universitário, o nome ele é em homenagem ao Leonardo da Vinci, é a instituição em que eu faço o curso de pedagogia, e é interessante que o sistema virtual do aluno da Uniaselv, que é a, ai meu Deus, a sigla da instituição, Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, o AVA, o ambiente virtual do aluno, é chamado de La Gioconda, ou simplesmente Gioconda, que é também em homenagem à principal obra do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. E é um dos centros universitários mais influentes lá de Indaial, do Rio Grande do Sul, e é um centro universitário bastante significativo no ensino à distância no Brasil. E deixa eu ver outra coisa que eu ia falar sobre. Enfim, o Leonardo da Vinci, além de ser pintor, ele foi um dos caras que promoveu aí promoveu avanços tecnológicos como ele criou o salva-vidas, o paraquedas, a bicicleta e o protótipo do helicóptero. O protótipo do helicóptero seria o desenho principal ali, a hélice, o helicóptero, tal qual hoje nós conhecemos, é uma obra de Leonardo da Vinci. Exatamente, Johnny falando sobre o Leonardo da Vinci, o filme é bem complexo e é estranho o que ele traz, mas cabe aí de forma particular. Oi. Não, professor, não tô falando disso, não. Eu tô falando de outra coisa que Lara colocou ali. Ah, perdão. Então vamos desconsiderar o que eu acabei de falar. Outro renascentista que ganhou destaque foi o Michelangelo de Buonarroti, o cara aí, o famoso que desenhou. Ele ficou conhecido, meu povo, o Michelangelo, como o poeta dos corpos nus, o poeta dos corpos, porque ele trazia essa representação dos corpos, principalmente dos corpos nus. Ele trazia essa representação, essa valorização dos corpos nus das pessoas, né? E nós temos o Rafael Sanzio também. Ele ficou conhecido como pintor das Madonas pela série de representações que fez a Virgem Maria com o menino Jesus. O Rafael Sanzio ele se destaca por conta dessas obras, que ele criou várias obras fazendo representação, alusão a Maria e a Jesus, a GG, tá? E nós temos aí o Tiziano, considerado o mestre da cor, marcou a influência à escola de Veneza. E aí, fora da Península Itálica, também teve outros caras que se desenvolveram, como o El Greco, né, pintor e escultor de origem grega, o pintor flamengo Han van Eyck, também, e nós temos também o Hans Ruyben e o Albrecht do Ré. Esses caras aí, eles se destacaram para além da Península Itálica, né? Enfim, então é basicamente isso. E outra característica que vem tratar aí a questão dos mecenas, dos mercenários. E os mercenários, eles eram protetores e pessoas que patrocinavam os artistas
dentro desse contexto, eles eram ricos burgueses que tinham duplo objetivo, que era exibir sua riqueza e prestigiar e imortalizar a sua própria figura. Então, lá no Renascimento, esses artistas eles eram patrocinados. E quem patrocinavam esses artistas renascentistas eram os mecenas ou os mercenários, que eram burgueses ricos que tinham mona e bufunfa grana e que queriam mostrar que tinham dinheiro e que queriam imortalizar a sua figura. Não, não, não vi não, Johnny. Não vi, não vi. É sobre o que o canal? Dose de conhecimento, ela fala tudo lá. Eu gosto, assim, nunca pensei que minha prima cabeçuda teria tanta capacidade. Depois eu vou lhe enviar o link. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Pois tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre os corpos? Professor, mesmo naquela época da, daquela época da igreja, que a igreja comandava tudo, ainda se prezava o formato dos corpos? Sim, sim, sim. Mas aí essa ideia, essas obras só vão aparecer já no final do século XV. Existiram pensamentos renascentistas durante toda a Europa, durante a Idade Média, como também movimentos protestantes. E aí, nas nossas próximas aulas, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, mas elas vieram em eclodir só no final do século XV. Aí, tá bom? Isso mesmo, Ana Clara, porque se beber vai se engasgar, né? Então, bom resto de dia aí para vocês. Que vocês tenham aí a exposição dos corpos de vocês numa obra renascentista. Já pensou, Vitor Emanuel, lá? Então é isso. Enfim. Bye, bye. Tchau, tchau.